Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Tamires Mascarenhas e hoje nós trouxemos uma convidada que vai falar sobre um tema super especial para a gente, que é sobre flexibilidade cognitiva. E eu vou deixar ela se apresentar, mas já de antemão, né, já te agradeço muito, Dioné, pelo seu tempo, pelo compartilhamento do seu conhecimento e por tudo que você vai trazer aí para nós. Obrigada, Tamires, aí pelo convite. Eu sou Dioné, eu sou psicóloga, já trabalho há vários anos na área social, né, dentro de um CRAS, mas trabalho também com psicologia clínica, atendo adultos e adolescentes, né, na modalidade online, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho, né, com vocês sobre flexibilidade cognitiva, né, fui convidada aí pela Tamires, né, e antes da gente começar, acho importante a gente fazer uma definição dessas duas palavrinhas, né? Porque às vezes é um termo que a gente usa, mas não entende bem o que que é. Então, o que que é flexibilidade? Né? A flexibilidade é a característica daquilo que não é rígido, né? Que não é endurecido, é aquilo que é maleável, né? Que se adapta com facilidade a alguma mudança, né? Que se altera com mais facilidade. E o cognitivo está relacionado à nossa cognição. O que é isso? É a capacidade psicológica da gente processar as informações que a gente recebe no nosso dia a dia, né, naquilo que a gente vê, nas nossas vivências, né, e transformar isso em conhecimento para a nossa vida. Então, em outras palavras, a cognição também está relacionada ao nosso pensamento, à forma como a gente pensa. Então, isso é flexibilidade cognitiva. Então, é bem importante entender a origem dessas duas palavras para a gente conseguir compreender o termo também, né? E aí o pensamento, né? Já que a gente fala que cognição está relacionada ao pensamento, o que é o pensamento? O pensamento geralmente é a forma como a gente interpreta as situações que nos rodeiam, as situações que a gente vive no dia a dia, né? A forma como a gente vê o outro, como a gente vê a si mesmo, como a gente vê o mundo. E essa forma de pensar está baseada nas crenças que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, geralmente, né, durante a infância, a gente vive várias experiências, na adolescência, a gente vive várias experiências, algumas positivas, outras negativas. Algumas pessoas têm algumas experiências traumáticas também. Então, tudo isso vai desenvolvendo a forma como a gente vê o mundo depois, né? E aí, isso está diretamente relacionado à flexibilidade cognitiva ou à rigidez cognitiva que algumas pessoas apresentam. E aí a flexibilidade cognitiva, então, seria essa capacidade da gente conseguir interpretar algumas situações, informações, a partir de vários pontos de vista. Não somente um, mas de vários pontos de vista. Ela é um exercício para a gente conseguir encontrar algumas respostas mais alternativas para uma mesma situação, né? Tem uma frase importante do Charles Darwin, que é o teórico da evolução, né, que diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Então, isso diz muito sobre a flexibilidade cognitiva e a importância da gente conseguir se adaptar nos lugares onde a gente está, nas situações que a gente vive, né? Algumas pessoas já têm essa habilidade bem desenvolvida, porém outras não, né? Outras pessoas já têm uma dificuldade um pouco maior, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que às vezes tem aquele pensamento que tudo é 8 ou 80, né? Se não for assim, para mim não tá certo, né? Ou aquela pessoa, fulano falou que aquilo ali é pedra, tem que ser pedra, né? Porque senão ele fica muito chateado, ele fica com raiva, ele desiste. Então essas pessoas a gente vê que tem uma rigidez cognitiva um pouco maior. E isso dificulta a vida das pessoas, né? Quando a gente é mais flexível, a gente consegue olhar o mundo por vários ângulos, né? Isso fica mais fácil para nós, né? Isso traz um pouco menos de sofrimento. Quando a gente não flexibiliza os nossos pensamentos, a gente acaba apresentando alguma rigidez na nossa forma de pensar e até no nosso comportamento, porque está tudo muito interligado. Então, a forma como eu penso influencia nas minhas emoções e influencia na forma como eu me comporto, né? Então, se eu penso que o outro não gosta de mim, que o outro é ruim, que o outro, né, está sempre querendo me prejudicar, eu vou ter uma emoção também muito ruim ligada a essa forma de pensar, e aí eu vou me comportar também com o outro achando isso em relação a ele. E aí esse comportamento talvez não seja um comportamento muito assertivo, né? Acaba que a relação vai ficar um pouco prejudicada por conta disso. Uma pessoa com rigidez
cognitiva também, ela tem uma dificuldade maior em lidar com as mudanças, né? E a gente sabe que o mundo, ele não é estático, né? O nosso mundo, ele está em constante mudança, ele está em constante evolução, e a gente precisa se adaptar a isso, né? Senão a gente sofre muito, a gente paralisa, a gente não se desenvolve nem na nossa carreira, né? Nem dentro das nossas famílias, no nosso trabalho. Tem uma maior tendência a desenvolver transtornos, né? Essa pessoa que tem uma rigidez cognitiva maior, ela tem uma tendência, como eu falei, a sofrer mais, né? Então, se já existe ali algum fator de predisposição para desenvolver transtorno, essa pessoa vai desenvolver, às vezes, uma depressão, né? Algum outro transtorno de humor, alguma coisa. Ela tem uma dificuldade maior também em se recuperar diante das situações estressantes, né? Algum evento traumático. Então, muitas vezes, a vida da gente, ela não é uma vida perfeita, né? A gente não enfrenta situações de perfeição na nossa vida, ela tem altos e baixos, né? E às vezes a gente vai enfrentar sofrimento, vai enfrentar frustração, e aí como que eu lido com isso? Outra característica, né, outra dificuldade que as pessoas com rigidez cognitiva enfrentam é a dificuldade para se recuperar após algum evento estressante, algum evento traumático, né? Tudo isso acaba prejudicando a pessoa. E ela enfrenta também dificuldade até mesmo no planejamento e dos objetivos de longo prazo, né? Por quê? A pessoa, quando ela tem a cabeça muito rígida, né? Quando ela pensa de forma muito rígida, ela traça uma meta, traça até os objetivos, mas ela não consegue sair daquilo que ela traçou. Então, se tiver algum problema, né? Se aquele plano não der certo, ela acaba desistindo, né? E não tenta de novo. E uma pessoa que é mais flexível, ela consegue pensar em várias formas de sair daquela situação. Então, se o meu plano A não deu certo, eu vou tentar o plano B. Se o B não deu certo, eu vou tentar o C. Se não deu, eu vou pensar novamente em alguma outra forma, mas não vou desistir daquele planejamento que eu fiz, né? Então, por isso que a flexibilidade cognitiva é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida, né? Porque ela traz diversos benefícios para nós, tanto no ambiente de trabalho, quanto na nossa vida, né? Na forma como a gente lida com os nossos amigos, na forma como a gente lida com as nossas famílias, né? Nós que temos filhos, principalmente filho adolescente. Adolescente é uma fase mais desafiadora, né? E aí a gente precisa ter uma flexibilidade para poder compreender isso e não levar tudo ali, né? A ferro e fogo dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Uma pessoa que tem a flexibilidade cognitiva desenvolvida, ela tem uma capacidade maior de lidar, né, com a frustração, né? A nossa vida, a gente vai enfrentar, sim, algumas frustrações ao longo da vida, isso é absolutamente normal, né? Às vezes nós vamos criar alguma expectativa em relação a alguma coisa e a expectativa vai ser frustrada. Porém, a pessoa, quando ela é flexível, ela vai sofrer, porque o sofrimento também é normal, mas ela vai passar por aquilo ali rapidamente, né? Vai pensar em outras alternativas e estratégias para lidar com aquela situação, com aquela frustração. Ajuda também na nossa comunicação com as pessoas, né? Porque a gente vai desenvolver uma capacidade maior de ouvir outros pontos de vista, de entender que as pessoas têm opiniões diferentes das nossas, né? Então, o oposto disso, né? A rigidez, ela faz com que a pessoa ela tenha certas opiniões e ela não consegue absorver, não consegue nem ouvir a opinião de outras pessoas, porque é como se a minha opinião é a certa, é só ela que é válida, eu não vou nem te escutar. Ou se escuta, acaba entrando ali no embate, né, e gerando uma série de conflitos que são desnecessários, né? Então, a pessoa flexível, ainda que ela não mude a sua ideia por conta do outro, mas ela vai conseguir escutar, vai conseguir discutir, dialogar com aquela outra pessoa, né? E a flexibilidade cognitiva também, ela promove uma maior resiliência, né? O que é resiliência? Essa capacidade de a gente superar as adversidades que a gente enfrenta na vida, né? As adversidades, os problemas que possam surgir. E aí, quando a pessoa ela é mais flexível, então a gente diz também que ela é mais resiliente, porque ela vai passar pela dificuldade, mas ela vai contornar e vai seguir, né? A vida dela não vai ser paralisada. E aí, como que a gente pode pensar na flexibilidade cognitiva, então, no contexto do trabalho, né? Dentro de uma empresa, né? Se eu estou num ambiente de trabalho, como que eu posso pensar isso, né? E esse é um tema que ele não é novo, não, né? Eu andei olhando, fui pesquisar algumas coisas e eu vi que, assim, lá nos anos 60 já tinha gente falando um pouquinho sobre a flexibilidade cognitiva, né? Que seria
é a velocidade e a facilidade com que uma pessoa é capaz de mudar, né, de forma seletiva e ter várias respostas para o mesmo estímulo no ambiente e olhar também, né, aquele ambiente sobre várias óticas, né? Então, a flexibilidade cognitiva no trabalho, ela é essencial para a criatividade, né? A pessoa fica um pouco mais criativa porque ela consegue ter novas ideias, né? Consegue pensar em outras saídas, ela consegue se adaptar melhor às mudanças. E a gente vive num contexto, né, que até mesmo o mundo do trabalho ele passa por diversas transformações, né? Então, a forma como era o mundo do trabalho lá no século XVIII, século XIX, é outra hoje, né? Hoje a gente vive outras formas de trabalho, a tecnologia, ela tem só avançado cada vez mais. A gente teve um momento em que o trabalho do ser humano foi substituído pelas máquinas. Então, como se adaptar a isso, né? Será que a gente vai paralisar e dizer, agora minha vida acabou, não vou mais conseguir trabalhar? Ou a gente vai encontrar novas formas e novas saídas para se adaptar a essas mudanças do mundo? Porque a tendência é ir mudando cada vez mais e não retroceder, né? Uma pessoa com flexibilidade cognitiva, ela planeja melhor as coisas no seu ambiente de trabalho, ela consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva também, né? Porque às vezes, né, a pessoa vai tomar uma decisão e aí, se acontece qualquer dificuldade, ela trava, às vezes não consegue. Então, se ela é mais flexível, ela vai tomar aquela decisão ali com base em várias óticas, né, em várias variáveis que ela vai conseguir observar, né, e ela vai conseguir lidar melhor com os problemas. Então, a gente fala também que a flexibilidade cognitiva ajuda na resolução de problemas dentro de uma empresa, né? Porque se eu estou num ambiente de trabalho, eu vou estar ali para resolver problemas, né? Para solucionar alguma coisa. E se eu tenho uma cabeça muito rígida, né? Eu tenho muita dificuldade de adaptação naquele ambiente, eu vou ter mais dificuldade para resolver certos problemas, né? Principalmente se chegar um problema muito novo, uma situação assim muito diferente daquela que a pessoa está acostumada a ver. Então, entre as principais características de um indivíduo com flexibilidade cognitiva, né, estão a rápida adaptação a novas situações, maior tolerância às diversas opiniões, facilidade para criar soluções mais alternativas, né, a um problema ou a uma tarefa que possa surgir nova no trabalho, capacidade de enfrentar um problema a partir de diferentes perspectivas, né, então, caso ela não saiba da resposta, ela também vai procurar, ela vai arrumar uma forma de criar também ali outras respostas, né, para além daquela que ela estava acostumada, e mais tolerância, né, aos erros, tanto os erros dele mesmo quanto aos erros dos outros, né. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né, então se o outro erra, ela acaba descompensando, né, e aí cria uma certa dificuldade, um atrito grande porque o outro errou. Então, quando eu sou mais flexível, eu vou compreender que, assim como eu sou passível de errar, o outro também é, né? Então, a flexibilidade cognitiva, ela facilita nessa questão da tolerância também aos erros, né? Quanto maior o nível de flexibilidade cognitiva, melhor será a adaptabilidade da pessoa ali no ambiente de trabalho, né? E, em geral, também ela vai desenvolver melhores relacionamentos interpessoais naquele ambiente. Então, ela vai se dar melhor com seu chefe, né? Com seus colegas ali, né? Ainda que não seja de posição superior ou na mesma posição, mas ela vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Então, a gente pode dizer que a flexibilidade cognitiva é a capacidade que a pessoa tem de pensar fora da caixa, sabe? De não ficar ali muito presa no mundinho só. Então, é a capacidade de abrir o horizonte, né, e olhar outras possibilidades. E qual é a importância também dessa habilidade na nossa vida em geral, né? Ela é uma habilidade importante, a gente viu no contexto do trabalho, mas ela é usada em todos os momentos da nossa vida, né, para várias situações. E aí, ao desenvolver a flexibilidade cognitiva, a gente vai desenvolver também a resiliência em relação aos eventos negativos da vida, e isso vai gerar mais qualidade de vida para nós, né? Afinal, a gente vai se tornar um ser humano um pouco mais apto a lidar com as mudanças, porque mudança não acontece só em ambiente de trabalho, ela acontece na vida como um todo, né? A vida não é um ambiente controlado, é um ambiente onde a gente até presume algumas coisas que vão acontecer, mas nem tudo é tão previsível assim, né? Então, a gente precisa aprender a se adaptar ao que acontece.
ela nos torna também mais propensas a aceitar novas ideias, né? A ouvir a ideia do outro, a valorizar opiniões diferentes, acolher pessoas diferentes também, né? Que pensam, às vezes, um pouco no sentido oposto ao nosso. Então, desenvolver essa habilidade nos permite fazer até novas conexões, né? Nos permite estar em ambientes diferentes, a gente vai ter mais tranquilidade para poder circular em outros ambientes para além daqueles que a gente está acostumado, e isso é ótimo, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. E as empresas buscam muito mais, cada vez mais, esse tipo de trabalhador, né? Que seja mais flexível, né? Que consiga trazer soluções diferenciadas para a empresa, né? Esse que consiga exatamente pensar fora daquela caixinha, né? Que as pessoas estão acostumadas. E a gente viu muito isso agora, né? No segundo pós-pandemia, como que se intensificou a questão do trabalho em casa, né? O home office. E algumas pessoas não estavam preparadas para isso, né? Então, tiveram muitas dificuldades, foram dispensadas dos seus empregos porque não conseguiram dar conta, né? Já aquelas, né, que conseguiram se adaptar melhor a isso, elas se mantiveram nos seus postos de trabalho, né? Elas conseguiram dar conta disso, apesar que a gente sabe que tem as dificuldades, mas elas conseguiram dar conta daquilo ali, né? Sem paralisar a sua vida. Então, quando a gente tem uma flexibilidade psicológica alta, a gente vai ter, no caso, flexibilidade cognitiva, né? Vai ter um melhor desempenho onde a gente estiver, maior autoeficácia, e a nossa saúde mental vai estar muito mais satisfatória também, né? E aí, como que a gente vai desenvolver essa habilidade, então? Né? A gente falou que é uma habilidade, né? Você Deixa eu quer só falar? fazer uma perguntinha, assim, antes de falar de como desenvolver habilidade, eu fiquei pensando, assim, como que a gente sabe que essa, essa inflexibilidade cognitiva está adoecendo a pessoa? Sabe assim, ou eu estou lidando no trabalho, na minha vida pessoal, como que eu consigo identificar isso, até para poder ajudar, né, as pessoas que estão ao meu redor. Uhum. No geral, quem percebe realmente é o outro, né? Aquele que é mais rígido, ele tem dificuldade até de olhar para si mesmo, né? Assim, dificuldade em se conhecer e perceber que aquilo está fazendo mal. Mas quando uma pessoa ela é muito rígida, ela vai ter dificuldade de relacionamento, né? Por conta das ideias, ela não vai conseguir se adaptar, né? Não vai conseguir desenvolver boas relações com o outro, porque ela não vai conseguir ouvir a opinião do outro, vai querer impor a opinião dela, né? A gente às vezes encontra pessoas assim na vida, né? Que chega em alguns lugares e tenta nos impor as suas opiniões. E aí, se a gente não quer escutar, ou se a gente discorda, a pessoa já corta a relação, né? Ela não quer mais se relacionar. Sendo que uma pessoa mais flexível, ela escutaria a opinião do outro e continuaria ali, apesar da discordância, né? Apesar de não pensar da mesma forma. Né? E aí é uma capacidade, assim, bem bem difícil porque depende das vivências da pessoa, né? A gente não sabe o que que a pessoa passou na vida, né? O que que ela passou na infância dela, né? Que problemas ela enfrentou. Então é bem importante que nós, assim, ao encontrarmos com uma pessoa como essa, né, a gente esteja bem atento e com jeitinho, né, a gente tente auxiliá-la. Não é fácil porque às vezes as pessoas não querem nos ouvir, né? Não se reconhecem também, né, como um problema, mas é necessário que a gente busque alguma alternativa, alguma forma de falar para ela, né, que ela precisa de alguma ajuda, de algum apoio, né, porque tem gente que não consegue mudar sozinho. Ela vai precisar, às vezes, de uma terapia, né, de um acompanhamento psicológico para conseguir identificar esses pensamentos enrijecidos e modificar esses pensamentos. Você ia falar como desenvolver, né? E também você Uhum, pode falar um pouco como a gente pode ensinar isso, vamos supor, na educação, né, no dia a dia, para educar nossos filhos, ou então a pessoa, um gestor de uma empresa, como repassar, né, esse ensinamento sobre essa flexibilidade cognitiva. uhum. Como eu falei, né, cada pessoa é única, então algumas vão conseguir mudar por conta própria, outras não, né? Outras vão precisar de um apoio, né? E até passar por um processo terapêutico mesmo para conseguir mudar.
E aí, dentro do processo terapêutico, a gente fala que a gente faz a reestruturação cognitiva, né? Então, a gente trabalha com a identificação das crenças da pessoa, dos pensamentos que estão disfuncionais. O que é um pensamento disfuncional? É aquele que está trazendo algum prejuízo para a pessoa, né? E aí, caso essa rigidez seja muito grande, ela vai começar a trazer algum prejuízo, porque a pessoa vai começar a brigar com o colega de trabalho, a pessoa vai começar a brigar com o chefe, né? Vai ser aquela pessoa que está sempre brigando, está sempre em conflito dentro do ambiente de trabalho ou dentro da sua própria casa, né? Ou no seu relacionamento com seus amigos. Isso quer dizer que aquela rigidez já está trazendo um grande prejuízo para a pessoa, né? E aí, no geral, para a gente reestruturar pensamentos, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz é ensinar a pessoa a questionar o próprio pensamento, né? Primeiro, identificar, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de identificar o próprio pensamento. Então, é um exercício mesmo, você parar e pensar, o que eu estou pensando agora, né? Qual a situação que eu passei? Então, o chefe chegou aqui e olhou para mim de cara feia, né? Não falou nada, mas olhou para mim de cara feia. O que passou pela minha cabeça agora diante dessa situação? Então, a gente pode ter diversos pensamentos, e eles geralmente são automáticos, porque a gente não controla, né, o nosso pensamento dessa forma, né? Ele simplesmente vem. Então, eu posso pensar, ele olhou para mim porque ele não gosta de mim, ele está com raiva, eu devo ter feito alguma coisa errada, né? E aquilo já gera uma emoção negativa, e aí, dependendo, a pessoa parte para briga, né? Já começa a discutir, que cara feia é essa para mim, né? E aí, isso gera uma série de problemática ali dentro daquele ambiente. Então, quando vier o pensamento, eu identifiquei que eu estou pensando dessa forma. Aí eu estou achando que ele está de cara feia porque eu fiz alguma coisa errada, eu não sou boa mesmo. A partir do momento que eu identifiquei o pensamento, questionar esse pensamento. Porque nem todo pensamento que vem quer dizer que ele é verdade, né? A gente tem aí diversos erros cognitivos e às vezes a gente pensa de uma forma, a gente acha que está certo, mas não está. Então, é sempre importante questionar a veracidade desse pensamento. Tá, mas será que é verdadeiro? Qual é a evidência que eu tenho que esse pensamento é verdadeiro? Bom, ele olhou de cara feia para mim. A única evidência que eu tenho é a cara feia dele. Ele não falou mais nada. E qual é a evidência que eu tenho contrária a isso? Ah, ele às vezes, né, é assim mesmo. Ele pode estar com algum problema em casa, né? Então ele olhou para mim porque, sei lá, brigou com alguém lá fora, discutiu com uma outra pessoa. Então, existem várias alternativas para a gente olhar para a mesma situação, né? Além disso, né, uma coisa legal da gente fazer, né, quando a gente vê que a pessoa tomou uma atitude ruim, baseada naquele pensamento, que muitas vezes não é verdadeiro, é a gente perguntar para a pessoa, tá, mas o que que você diria para um amigo seu que estivesse passando pela mesma situação? E às vezes a pessoa vai dar uma resposta até boa, eu diria para o meu amigo esfriar a cabeça, né, que pode ser outra coisa, que talvez o chefe não tenha nada com ele, talvez esteja pensando em alguma outra situação, né? Então, e aí, a partir disso, pensar, tá, mas você diz para o seu amigo, e para você, né? O que que você pode dizer? O que que você pode pensar sobre essa situação? Né? E aí a pessoa vai se dar conta de que, às vezes, é isso mesmo, né? Ela também tem que olhar para si com esse questionamento, né? Sem acreditar que os pensamentos, eles são totalmente verdadeiros. Às vezes, eles até são, mas às vezes a gente erra também. Né? Às vezes a gente erra na nossa forma de pensar. E tudo bem, né? Se tiver errado, melhor ainda. Se a gente realmente tiver certo, a gente também pode pensar em formas alternativas de lidar com a situação também, sem que isso nos machuque e sem que isso machuque o outro. E assim, é possível a gente pensar, então, é possível sim a gente mudar a forma como a gente pensa. É algo que às vezes a gente nem fala, a gente simplesmente pensa e aquilo que está na nossa cabeça, às vezes a gente acha que é a única verdade, né? E, enfim. Mas é possível a gente interpretar situações de formas diferentes, né? Então, e a partir do momento que eu começo a ter essa flexibilidade para interpretar situações, eu vou mudar também a minha emoção, vou conseguir regular a minha emoção, né? E vou conseguir melhorar a forma como eu me comporto, tanto da minha casa, quanto com as pessoas, né, com o meu colega de trabalho, e identificar, né, esses pensamentos que são disfuncionais, né, que trazem prejuízos para nós, nos ajuda a nos adaptar, né, às exigências ali das situações, né, que a gente tem em vários lugares da nossa vida, nos ajuda a manter o equilíbrio também, né, a nossa saúde mental em dia, né,
Enfim, né, tem uma frase aqui de um autor que diz assim, né, a flexibilidade cognitiva ela é um fator moderador de uma mente saudável, tendo em vista a atuação de diversos componentes capazes de proporcionar mudanças de comportamento para o indivíduo se adaptar ao meio. E é isso, assim, né, se tiver alguma pergunta, né, alguma coisa que você queira falar. Nossa, bem interessante. Essa questão da flexibilidade cognitiva, ela é muito importante no nosso dia a dia e às vezes a gente não se atenta, né? É legal a gente falar sobre isso porque a gente está, como que eu vou dizer, trazendo os nomes, né? Porque às vezes a pessoa tem isso como intuição, mas ela não sabe o que significa. Então, acho que quando você fala e traz as definições e explica, acho que as pessoas, quando forem ouvir, vão entender, isso daí é flexibilidade cognitiva. Uhum. E você pode falar um pouquinho das diferenças da flexibilidade assim, em idades, em períodos, né? Vamos supor um pouco na infância, do adulto e um pouco do idoso. Na criança, né, a gente está desenvolvendo e no adulto esse declínio. Uhum. É bem importante se atentar, né, porque alguns transtornos, eles podem alterar a forma como a gente pensa sobre as coisas, aí a pessoa pode se tornar até mais inflexível, né? Então, se você pegar uma pessoa com depressão, independente da idade, ela tem uma dificuldade maior, né, de ter essa abertura, né, de ter essa flexibilidade. Geralmente ela é mais rígida, né, com as preocupações, né, ela rumina muito sobre as coisas, ela não consegue ter um olhar mais amplo sobre as situações. Mas, em geral, o idoso, dependendo, né, dependendo do que ele passou ao longo da sua vida, eu percebo que ele tem uma certa dificuldade a mais, assim, né, de modificar suas ideias, né, de ouvir, às vezes, novas opiniões, né, de se adaptar, mas isso vai depender muito do contexto que a pessoa passou ao longo da sua vida, né, então acho que independe da idade, né, independente da idade, as pessoas vão ser mais rígidas ou mais flexíveis, né, a depender daquilo que ela já vivenciou e das crenças que ela desenvolveu. Então, se ela desenvolveu uma Sim, crença, ninguém gosta de mim, né? A crença que eu não sou amada, eu não sou querida. Então, se ela desenvolveu essa crença, ela vai acabar olhando o mundo com os óculos através dessa crença, né? Com essas lentes aí, dessa crença de não sou amada, não sou querida. E aí, qualquer coisa que acontecer, ela vai interpretar dessa forma. Né? Então, o chefe olhou para mim com o olho torto. É porque eu não sou boa, é porque ele não gosta de mim, e aí ninguém mais gosta de mim, né? E aí ela começa até a cair a produtividade no trabalho, porque começa a se sentir muito mal, né? Então, vai afetando várias áreas da vida. Então, a gente precisa entender, assim, né? Como se construiu determinada crença e como que a gente transforma também essa crença, né? Numa uma forma mais flexível de olhar as coisas. legal, Joné, muito bom. Muito obrigado por ter tirado as dúvidas aí e pelo conteúdo que você trouxe para gente. Muito bom mesmo. Esse é um tema É um, muito importante, né? É, sim, é bom explorar bem. Muito legal. é um conteúdo até assim, se a gente for olhar, ele é até maior, né? Quando você fala Sim, aí da rigidez cognitiva, a gente vai ver que existem formas de pensar que são, a gente chama de erros cognitivos também, né? E aí tem vários erros. Você citou uma questão da intuição, né? Às vezes a pessoa ela acredita tão fortemente na intuição, né? Naquela coisa do, eu acho que é isso porque eu senti, né? E aí ela baseia a vida dela toda interpretando as coisas a partir desse pensamento intuitivo. Ou ela baseia também interpretando a emoção que ela sente, né? Então todos nós temos todas as emoções, mas se determinada situação me causa raiva, então eu interpreto que é porque o outro não gosta de mim, porque ele me deixou com raiva. E não é dessa forma, né? A gente pode pensar, né, sobre vários ângulos numa mesma situação, né? Então, se o outro passou na rua, se eu conheço você e você passou do outro lado da rua, não me cumprimentou. Então, dependendo da crença que eu tenho, né, dependendo da minha rigidez, eu posso pensar, nossa, Tamires, meu Deus, passou ali, não falou comigo porque não gosta de mim, porque é metida, né? Mas se eu tenho uma flexibilidade maior, eu posso olhar para essa situação e pensar, não, Tamires talvez estava muito preocupado com alguma coisa, né? Estava com pressa, estava sem óculos, não me viu, né? Então, olha quantas alternativas que eu tenho para pensar sobre o mesmo problema. verdade, verdade.
Isso daí é muito legal mesmo. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, só queria agradecer mesmo, e aí se tiver alguma dúvida, né, você pode falar que eu estou à disposição. Ah, beleza. Vou agradecer mais uma vez, Joné, pela sua disposição do seu tempo, doação do seu conhecimento aí sobre a temática, que é uma temática importante para nós. E deixar também para o pessoal que está assistindo, a gente vai colocar a descrição do vídeo, né? Um contato seu, se eles quiserem conhecer mais um pouco do seu trabalho, conhecer de você, né? Daquilo que você aí exerce no geral como psicóloga. Então, você pode entrar em contato com a Dionea também. Então, muito obrigada, você também está assistindo, comenta aí o vídeo e deixe seu like. Muito obrigada. Antes da gente concluir, eu quero deixar uma sugestão de leitura, um livro chamado A Arte de Ser Flexível, do Walter Rizzo. Ele é um livro que ele serve tanto para profissionais quanto para pessoas leigas para entender um pouco melhor sobre esse assunto, né, que é a flexibilidade cognitiva. Beleza.